Pessoal, meu almoço de hoje é uma carne assada, pessoal. Eu fui comer com arroz branco, ó. Eu acho muito bom a carne assada com arroz branco, ó. Arroz branco, ó. Comi de uma maneira. Não tô... eu mais meu esposo não estamos podendo comer comida pesada. Então, eu fiz arroz branco, assei a carne. E agora, gente, não é muito boa não. Tem muita gente que não gosta não, de arroz branco com carne assada não, mas eu acho muito bom. Aqui, ó, um pedacinho de frango do peito. Aqui a carninha de gado. E é nóis. Quem quiser vir almoçar com nós, domingo, tá convidado já, gente. Arroz, arroz caiu aqui em cima.